E a Comissão Europeia dá sinais de que está disposta a implementar provisoriamente o acordo com o Mercosul. Membros do governo acreditam na vigência do tratado logo depois de passar pelo Congresso. Quem está aqui do meu lado no estúdio, a gente estava falando com o CEO da Vivo e a gente manteve o patamar aqui, porque eu recebo aqui Danilo Moliterno, nosso analista de economia, que tem mais informações ao vivo no estúdio sobre isso. Danilo, que confusão. Ainda tem uma série de imbróglios para passar na Europa antes que esse tratado seja colocado em prática oficialmente, não é mesmo? Boa tarde, sou Gustavo. Bom estar aqui com você e com quem acompanha o CNN Money. Vale sempre a gente relembrar, para quem está pegando o assunto de agora, em que pé estamos, já que você fez essa menção sobre os imbróglios. A gente teve então a assinatura do acordo em janeiro no Paraguai e agora a gente precisa que ambos os blocos internamente façam a ratificação nos seus legislativos. Deixando isso mais claro, a gente precisa que o Parlamento Europeu aprove do lado de lá e precisa que do lado de cá os legislativos, o Congresso Nacional Brasileiro e os seus pares em outros países sul-americanos façam essa ratificação. Qual que é o grande problema? O Parlamento Europeu, nesse momento em que só faltava a ratificação dos legislativos, levou o acordo ao Tribunal da União Europeia, judicializou esse acordo. Com isso, a gente tem uma espécie de atraso para esse acordo, até porque essa análise pelo Tribunal da União Europeia costuma durar até 2 anos. Então, um atraso para um acordo que já é negociado há 26 anos. Frente a isso, a Comissão Europeia, que é essa espécie de executivo da União Europeia, comandada por Ursula von der Leyen, começou a sinalizar que pode acionar um mecanismo do acordo que consta no Mercosul e União Europeia que daria vigência provisória ao acordo sem a necessidade da aprovação pelo Parlamento Europeu. E aí, qual que é o grande X da questão? A gente conversa com diplomatas brasileiros sobre esse assunto, pessoas que estão próximas a essa negociação e em diálogo com os europeus que estão do lado de lá, e o que eles indicam? Olha, acreditamos sim que Ursula von der Leyen vai fazer o acionamento desse mecanismo e que a gente vai ter a vigência provisória desse acordo antes de ter o aval pelo Parlamento Europeu, mas tem que relembrar que esse é um movimento que tem muito custo político para Ursula von der Leyen. Ela vai estar passando por cima do Parlamento Europeu. Podemos ter certeza que teremos muitas críticas dentro da Europa ao seu movimento. Então, Ursula von der Leyen só vai fazer isso a partir do momento em que ao menos um dos países da América do Sul tiver aprovado o acordo. Relembrando, a gente tem nesse tratado aquele mecanismo de vigência bilateral. O que isso significa? Que a gente só precisa que a União Europeia aprove e que apenas um dos países sul-americanos aprove esse acordo. Por exemplo, se a União Europeia aprovar e o Congresso Nacional Brasileiro aprovar esse acordo, a gente já tem entre essas duas partes o acordo começando a valer. Não tem necessidade da Argentina, do Uruguai ou do Paraguai fazer essa aprovação. Então, em resumo, o governo brasileiro, integrantes da gestão federal, acreditam que sim, Ursula von der Leyen vai fazer esse acionamento dessa vigência provisória, mas só vai fazer isso depois que algum dos países sul-americanos fizerem a ratificação interna. Sempre importante a gente relembrar, você vinha trazendo a informação de que a gente teve hoje a aprovação pelo Parlasul, representação brasileira no Parlamento do Mercosul, e agora a gente tem a expectativa de que ainda hoje o mérito seja votado na Câmara dos Deputados. Então, o tema avança e avança rapidamente aqui no Brasil, mas quem está mais avançado nesse trâmite aqui na América do Sul é a Argentina, que já aprovou na sua Câmara e agora só precisa da ratificação pelo Senado Federal para que tenha, portanto, o acordo ratificado internamente. O Uruguai também avança, não tão rapidamente, e o Paraguai é quem está mais atrás nesse processo. Uma última informação para fechar: desde o momento em que a gente teve o Tribunal da União Europeia sendo acionado, a gente tem a informação de que os diplomatas de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina fecharam que a resposta a esse movimento da Europa seria basicamente acelerar o máximo possível os trâmites internos de ratificação no legislativo, de maneira a pressionar a União Europeia para que também resolva do lado de lá. E a gente pode sim, em breve, ver este assunto sendo resolvido na Europa.